Seja muitíssimo bem-vinda a essa que é a semana 6 de 8 do Desperta Experience. E nós estamos semana a semana aprofundando em temas específicos para te ajudar na sua jornada de autolapidação, de transformação e alcance, da sua verdadeira identidade, de uma vida mais leve, que flui com mais bem-estar, prosperidade e abundância. E hoje, Senhora, hoje eu vou te convidar para muito mais do que uma aula. Hoje você vai ter um reencontro consigo de verdade. A gente aqui hoje vai entrar no tema do domínio próprio, mas de um jeito como você nunca ouviu antes. Então eu vou te convidar desde agora a abaixar as armas, sim, porque eu vou confrontar você em alguns aspectos. Eu vou te convidar para abrir o seu coração, abrir a sua mente para escutar essa aula até o final e aí sim você tirar suas próprias conclusões, o que faz sentido, o que não faz para você, para sua aplicação própria. Porque nós temos aprendido domínio próprio do jeito errado a vida toda e não sabíamos. E hoje você vai ter uma nova perspectiva sobre isso, e isso vai te entregar uma chave espiritual e emocional para te permitir caminhar com mais leveza, com mais intencionalidade ainda e com muito mais potência pela sua vida. Tudo que nós estamos estudando juntas nessas semanas perde totalmente a força se não vier acompanhado disso que você vai ver aqui hoje. O domínio próprio, que tem tudo a ver com o alinhamento entre nosso espírito, nossa mente, alma e corpo, é ele que é a força motriz que faz você de verdade viver o nascer de novo, que faz você de verdade se tornar a sua versão lapidada, a sua versão transformada, a sua versão potente, que faz você tirar lá de dentro do seu ser aquela potência que já existe, aquela mulher que já é forjada à imagem de Deus, mas que está ofuscada pelas dores, que está ofuscada pelas feridas, que está ofuscada pelas circunstâncias. Então, já entendeu, né? Abre aí a mente, abre a cabeça e o coração, escute até o final e aí tire as suas próprias conclusões. Para a gente começar começando, eu vou te contar o que não é domínio próprio. Durante muito tempo, o domínio próprio foi ensinado para a gente como uma forma de rigidez, de controle, como se fosse tipo um chicotinho que a gente tem que carregar aqui nas mãos, para a gente se obrigar a seguir regras, para a gente se obrigar a calar emoções, para a gente se obrigar a conter os impulsos, como se a gente tivesse o tempo todo ali na corda bamba, quase à beira de errar e precisasse desse chicotinho aí para se manter na linha. E principalmente ali nos contextos cristãos, espirituais, de um modo geral, muitas mulheres acreditam que já têm o domínio próprio dominado, porque elas não explodem, porque não gritam, porque não se descontrolam, porque estão ali de acordo com o que é esperado delas dentro dos padrões e moldes que são pressupostos. Só que muitas vezes o que não se percebe é que, para caber nesses padrões, elas estão se anulando em nome da paz. Estão culpando a si mesmas quando sentem raiva, tristeza ou uma emoção que é considerada mais feia. Estão se comparando aí com outras pessoas numa expectativa irrealista e se sentindo horríveis por não alcançar esse padrão. Quando elas olham, por exemplo, ali para a mulher virtuosa da própria Bíblia e vê aquela mulher, que dá conta de tudo e flui com maestria, e ela olha para a vida dela e ela não dá conta disso, o que acontece? Ela se sente mal nesse processo de comparação. E tudo isso, na verdade, é um ego disfarçado de santidade, porque essa forma de ver o domínio próprio, essa postura rígida de vigilância excessiva sobre si mesma, ela não traz um foco para a nossa transformação, para o nosso nascer de novo, como Cristo propõe. Ela traz um foco para um estado de contenção, para uma prisão,
para podar o nosso movimento de vida. E perceba o quanto isso alimenta a nossa autoexigência de uma forma desumana, o quanto isso alimenta uma culpa constante em nós, uma falsa crença de que se eu errei, se eu vacilei, é porque eu falhei como ser humano, é porque eu falhei diante de Deus. E na prática, isso vai se tornando uma mutilação emocional real, um instrumento de autopunição e não mais de liberdade como o domínio próprio deveria ser. E aí, quando você acredita que você tem que se controlar o tempo inteiro para atingir essa expectativa de ser boa o suficiente, ou então você não está ok naquele cenário, naquele contexto, isso gera um estado crônico de tensão emocional em você. Você entra num ciclo de se cobrar, por exemplo, para seguir uma rotina, um padrão perfeito, de não conseguir manter o seu ritmo, porque é impossível sustentar a rigidez por um tempo prolongado, e aí você se sabota. Você se sente frustrada, você se sente insuficiente, você se sente fraca, você reforça uma crença de que você não tem tudo o que você precisa para conquistar, ser, viver aquilo que você idealiza. Você volta sempre para um ciclo de tentar se forçar ainda mais, porque você forçou a primeira vez e não deu conta, aí você força um pouco mais e você vai ver que não dá conta, e esse ciclo vai minando a sua autoconfiança mais e mais, porque você passa a associar o seu erro, o seu tropeço a uma fraqueza moral ou espiritual, porque você não aprende com o seu processo enquanto você está ali se punindo, e porque você perde a confiança de que você é capaz de avançar com leveza, de avançar com verdade, e aí você começa a achar que você tem problema de constância, que você não é consistente, que você é procrastinadora, mas na verdade essa constância que vem desse tem que, né, dessa obrigação, essa constância que está descolada da verdade que pulsa no seu coração, ela até te leva a conseguir repetir sim alguns hábitos, alguns processos, mas você acaba fazendo isso com o corpo tenso, com a alma cansada, com o seu espírito abafado e se sentindo que aquilo não é você. Isso pode até parecer disciplina por fora, pode até parecer algo bonito para você mostrar e bater no peito que fez, mas por dentro é uma prisão emocional que está refletindo o seu medo de falhar e a sua necessidade de provar algo o tempo todo para alguém. Essa constância forçada, ela não te leva para a transformação, só para o esgotamento. Ela faz você se manter em padrões por obrigação e não porque você acredita neles. E quando algo escapa do seu controle ali, aconteceu uma emoção tida como indesejável, um imprevisto, um cansaço, esse seu castelinho de cartas desmorona, porque ele não tinha raízes profundas, ele só tinha regras e expectativas muito rasas. Mas então, ora bolas, o que é o domínio próprio verdadeiro? O domínio próprio de verdade é quando você passa a acessar a sua verdade mais profunda, que é o quê? O seu espírito alinhado com Deus. E a partir desse lugar de alinhamento, aí você escolhe com clareza aquilo que nutre a sua vida. O domínio próprio, então, ele é um movimento de dentro para fora, um movimento de precisão, um movimento de sabedoria. Um sim que você diz para você mesmo, ao invés de um não que você fica tentando dizer para as suas sombras. É um fluxo leve, onde seu corpo, a sua alma e o seu espírito estão integrados. E nesse fluxo, a constância, ela deixa de ser uma pressão e ela se torna uma liberdade, um caminhar contínuo, mas com margem para você respirar, com margem para você ajustar a rota se precisar, para você cair, para você levantar e sem perder o seu eixo, porque existe um alinhamento. O domínio próprio não é sobre se mutilar para caber, é sobre se conhecer para expandir. E hoje o erro de muitas mulheres é confundir, né, esse se conhecer para expandir com uma necessidade constante de se podar para caber num padrão, seja um padrão da igreja, um padrão da família, um padrão do relacionamento, um padrão da sociedade, ou o padrão daquilo que ela mesma possa ter idealizado na cabeça dela como uma mulher equilibrada. Tudo isso são mutilações emocionais e existenciais. Então ela começa, por exemplo, a engolir o choro porque ela aprendeu que ser forte é não sentir.
Ela começa a anular a própria opinião porque ela tem medo de ser desrespeitosa ou de ser difícil. Ela começa a se sabotar nos próprios sonhos porque ela não quer incomodar ninguém com isso. Ela desiste de se cuidar porque ela sente que tudo e todos vêm na frente dela e ela pode ficar para depois ou nem precisa ser vista. Tudo isso é a falsa ideia do domínio próprio, né? Essa autocastração, esse sufocamento da própria potência, da própria identidade. O verdadeiro domínio próprio, ele vem de um lugar mais nobre, ele vem do autoconhecimento, ele vem da direção intencional da sua energia. Você olhar para si, olhar para dentro e se perguntar: onde está a minha força? O que me impulsiona de verdade? O que me desorganiza? Quais são minhas sombras? O que me nutre? E aí você faz escolhas conscientes para redirecionar essa energia para aquilo que é realmente importante. Domínio próprio está sendo bem aplicado, por exemplo, quando uma mulher que é naturalmente intensa e emotiva, ela aprende que ela não precisa reprimir a emoção dela, mas sim canalizar essa intensidade para criar, para servir, para se posicionar, para amar com profundidade, ao invés de só reagir impulsivamente ou de só se calar. É quando aquela mulher tem 1000 ideias na cabeça e começa tudo ao mesmo tempo, não leva nada até o final, ela olha para dentro, se conhece e entende que a mente criativa dela é um dom, só que ela precisa de estratégia de foco para limitar os projetos dela, por exemplo, de uma forma com timing, para que a energia dela não se disperse. É aquela mulher que sempre se adaptou para ser aceita, por exemplo, e ela decide olhar com mais carinho para dentro, para a ferida de rejeição dela. E aí, com o domínio próprio, ela começa a se desafiar a dizer não quando ela precisa, mesmo que ela faça isso tremendo, mas ela faz isso com liberdade, com verdade, ela já pode se posicionar. O domínio próprio, no resumo, não é você virar outra pessoa, é você ser você mesma, só que com intenção. Você começa a ver o domínio próprio, por exemplo, com segurar um arco, e você não quebra aquela flecha para ela se encaixar. Você pega a flecha, alinha, ajusta, e no momento certo você solta ela com precisão na direção do alvo. Redirecionar a potência é você não desperdiçar sua energia com aquilo que te distrai, é você parar de ficar brigando com você mesma, tentando se vencer e começar a se conduzir com sabedoria. É você usar os seus dons, a sua personalidade e até as suas dores a favor da sua jornada. Em vez de se mutilar, você aprende a se moldar, se lapidar com consciência. Esse é o domínio próprio da forma como eu vejo. Uma força que é gentil, que guia, não como um chicote que pune, percebe? Ele é expansão, ele não é contenção, ele é alinhamento, ele não é se encolher. É sobre preservar e direcionar a sua força de vida para aquilo que realmente importa. É sobre você saber onde a sua energia precisa estar e onde ela não pode mais ser desperdiçada, botando limites aonde precisa ser colocado. Quando você está em domínio próprio, você passa a agir com intenção e não mais por reação. Você sabe quando você vai falar e quando você prefere calar. Você percebe quando um pensamento não merece palco. Você começa a sentir quando uma situação está roubando a sua paz e aí você se reposiciona sobre aquilo. Então percebe? Não é sobre rigidez, é sobre presença, sobre clareza, sobre propósito. Não se trata de você não ter mais problemas na vida, mas se trata de saber que mesmo no meio de uma tempestade, você está ancorada por esse alinhamento com a verdade de Deus, com a verdade sobre a sua identidade. Cada vez mais eu venho chegando à conclusão que o que nos deixa cansadas emocionalmente não é a vida em si, não são as circunstâncias, não são os desafios que a gente tem que enfrentar. É a gente estar fora desse nosso centro, longe do domínio próprio, gerando uma desordem interna no nosso alinhamento ali entre espírito, alma, corpo, mente. Por exemplo, não é a maternidade que cansa uma mãe, é a culpa constante. Não é o trabalho que nos pesa, mas a autossabotagem é a que a gente se permite entrar. Não são os desafios da vida que nos drenam, mas o excesso de energia mal posicionada para lidar com eles.
Quando a gente está fora desse nosso centro, desse nosso alinhamento, parece que tudo vira urgência, desespero, correria. Agora, quando a gente está no nosso centro, tudo encontra ordem. E o centro é esse lugar interno, onde o espírito lidera, onde a alma segue em paz e o corpo responde fluindo. Quando uma mulher está fora do próprio centro dela, ela começa a querer tentar resolver tudo com a própria força do braço, a lutar batalhas emocionais ali invisíveis o dia inteiro. Ela se compara, ela se culpa, ela se cobra, ela se distrai com pensamentos que são destrutivos, ela se envolve em dramas que não são dela, ela começa a responder demandas externas com medo de decepcionar as outras pessoas, e tudo isso começa a gerar uma bagunça emocional, uma desordem silenciosa que é devastadora, porque toda vez que a sua energia se dispersa, que sai do seu alinhamento, você enfraquece um pouco mais. E quando que a nossa energia está bem direcionada? Quando a gente se alinha de novo com esse nosso centro, espírito, alma, corpo, propósito, tudo alinhado com essa nossa identidade verdadeira, o alvo de vida que nós desenhamos. Aí nós passamos a pensar menos e sentir com mais clareza, a agir menos, menos esforço, mas com mais realização, mais resultado, a falar menos, só que alcançar mais impacto com as nossas palavras, a nos mover muito mais pela precisão e não tanto pela pressão. O domínio próprio é quando você não deixa a sua energia ser sugada pelas vozes do medo, pelas vozes da comparação, pelas vozes do controle. Você passa a ser um canal e fluir com a vida, e não mais a contenção que trava essa vida de fluir através de você. Sabe de uma coisa? Existe uma diferença abismal entre se esforçar e entre fluir pela vida. O esforço, ele vem de um lugar de escassez, de um lugar onde eu preciso fazer acontecer, custe o que custar. Percebe como tem força envolvida aqui? Já o fluxo, o fluir, ele vem da confiança, onde eu me movo em resposta ao que já está sendo gerado no âmbito do invisível. O esforço, ele nos drena, enquanto que o fluir nos sustenta. No esforço, a gente quer forçar resultado antes da hora, a gente age para se provar, não para se expressar, a gente se cobra, a gente se compara, e aí a gente se perde na produtividade como identidade. E no fluxo, a gente age em resposta a um alinhamento interno. Você respeita seus ciclos sem romantizar sua estagnação. Você dá passos com consciência e não mais com desespero. Você realiza com paz, mesmo diante de desafios, porque não se trata de uma vida redonda sem desafio, mas se trata de fluir com leveza para lidar com eles, com consciência, com clareza e intencionalidade. E nesse lugar do fluir, o seu tempo passa a ser verdadeiramente o tempo de Deus. E não é daquela maneira acomodada como a gente tem visto de monte por aí. Ai, um dia, se Deus quiser, eu vou fazer, eu vou me mover, eu vou conquistar, eu vou acontecer. E aí aquilo ali fica paralisado para sempre. Não é disso que se trata o tempo de Deus. Caminhar no tempo de Deus é você entrar na cadência do céu, que é onde não tem ansiedade, mas também não tem passividade. Onde existe essa dança de precisão de energia, a pressa, ela nasce em nós do medo de ficar para trás. A paralisia, ela nasce em nós do medo de não ser suficiente. E as duas, tanto a pressa como a paralisia, são formas de desconfiança. O tempo de Deus não tem nada a ver com pressa nem com paralisia, ele tem a ver com propósito. Deus te chama para andar, ele te chama para agir, também te chama a esperar nos tempos certos, mas ele te ensina que cada coisa tem seu tempo, seu lugar e sua estação. Então, quando você está fluindo no ritmo de Deus, você começa a plantar com fé, com certeza e confiança, você rega o seu plantio com presença, se movendo, estando ali, participando do processo. E aí você colhe com gratidão, sem precisar controlar a colheita, porque a colheita é um fruto inevitável do seu plantio e do seu processo, sem pressa.
mas também sem paralisia, percebe? E é aí que você começa a entrar no ritmo da graça, quando você começa a agir sem se exaurir e você começa a prosperar com paz. O ritmo da graça é essa dança com a vida, é quando a ação e a pausa convivem harmoniosamente, quando o foco e a intuição estão ali, ó, caminhando de mãos dadas. Nesse ritmo, você começa a trabalhar com prazer e não com peso. Você avança com direção, só que sem rigidez. Você cria com paixão, com entusiasmo, mas sem se consumir. Você atinge meta também, mas sem adoecer no processo, sem adoecer no caminho, porque é um ritmo onde você não se violenta para produzir, mas você se posiciona para se expressar, para expressar aquilo que você carrega por dentro. Na semana passada, na semana 5, nós falamos sobre a dança do masculino e do feminino. E nessa dança mora uma chave muito profunda do domínio próprio. Essa energia masculina te dá direção, te dá foco, estrutura, ação. E a energia feminina, ela te dá a receptividade, a sensibilidade, a criatividade que você precisa. E a junção das duas no domínio próprio, a dança entre elas, cada qual no seu movimento, no seu tempo preciso, é o que faz com que você prospere de fato. Então, quando você está no domínio próprio, lá no seu trabalho, você estrutura o seu projeto, usando a sua energia de ação masculina, mas você permite que a intuição, né, guie a sua forma de se comunicar, por exemplo, a sensibilidade está ali presente. Na sua espiritualidade, você age com disciplina nos tempos com Deus, mas você também se permite ser conduzida. Tem rendição, tem escuta, que é o lado feminino. Nos relacionamentos, você se posiciona com clareza, mas você também acolhe com empatia e compaixão. E é essa dança, essa precisão energética, espiritual, emocional que te envolve, que vai fazer com que você pare de gastar energia tentando controlar, tentando convencer, tentando provar, e aí você começa a canalizar a sua energia para criar, para conectar, para impactar. O rio criativo e criador passa a fluir através de você. Esse é o caminho da mulher que não se anula, que não se atropela, que não se exaure, porque ela anda no compasso da presença, com as mãos firmes ali na direção, mas o coração ancorado na fonte criadora de todas as coisas, que é o próprio Deus. E lembra que domínio próprio não se trata de se conter, se trata de você canalizar. É você em paz com toda a sua potência. E é sobre isso, Desperta. Obrigada pela sua companhia, que hoje a gente se vê na próxima aula.